Olá! Você por acaso tem na sua casa algum adolescente ou uma criança querendo se tornar adolescente e você está ficando descabelado? Me chamo Deise Rosa, sou psicóloga e neste vídeo viemos falar sobre estes aí que são os nossos filhos virando adolescente, né? Essas crianças que não sabem se são crianças, se são adolescentes, nessa fase de transição. Uma fase que para nós pais é muito complicado porque a gente não consegue entender direito e muitas vezes porque nós não lembramos como foi a nossa adolescência. Às vezes eu escuto pais falando assim: mas nossa, é muito cedo, meu filho já tem 13 anos e está querendo se tornar adolescente. É normal, se você lembrar da sua época também com 11, 12, 13 anos, algumas coisas esquisitas estavam acontecendo dentro de você. Por que a gente esquece? Porque depois vem coisas tão mais difíceis, tão mais complicadas na vida, que aí aqueles probleminhas que a gente tinha lá atrás, a gente acaba deixando lá atrás. Só que os nossos filhos vão crescer, vão entrar nessa fase e nem sempre a gente está de braços abertos para entendê-los. Ah, Deise, mas é tão difícil porque nem parece mais o filho que eu tenho, porque ele era tão amoroso, agora ele tá bocudo, fica batendo a porta, etc. Bom, a gente precisa entender que existem algumas coisas que são caracterizadas até um pouco como normal nesta fase. Quando a gente fala assim, quando eu escuto algum pai falando assim, nossa, mas o meu filho adolescente, ele é ótimo, nunca boquejou comigo, nunca falou mais alto, nunca bateu uma porta ou me respondeu. Tem algo errado com esse adolescente, é preciso investigar, porque é natural nesta fase contrariar pai e mãe. E por que isso acontece? Muitas vezes, quando as crianças quando os nossos filhos são crianças, eles têm um processo todo de admiração, né? De entender ainda pai e mãe como super-herói, como rainha, como príncipe, enfim. Só que aí chega nessa fase e eles começam a querer se encontrar no meio disso. O que é que eu sou? O que é meu que é meu? O que é meu que é da minha mãe? O que é meu que é do meu pai? E eles entram num processo de querer entender isso tudo que está acontecendo. Então é natural eles terem um afastamento de pai e mãe e aí se juntar a pares, ou seja, se juntar a amigos que tenham características semelhantes, seja essa característica fisicamente, no jeito de se vestir, nos problemas e dramas da vida, enfim, eles acabam se juntando com os seus pares e muitas vezes até falam pro pai e mãe que vocês não sabem nada, porque são os meus amigos que têm razão. E aí muitas vezes em que nós pais ficamos tão chateados e não conseguimos entender. Às vezes a gente fala, eles não entendem. Vem alguém de fora e fala a mesma coisa. Uau, e eles acham o máximo. Então aí tá uma dica. Às vezes tem situações em que a gente precisa sim orientar os nossos filhos, a gente precisa falar e a gente deve falar e orientar, até porque não, eles acham que tem maturidade, mas eles não têm noção ainda do mundão que tem aí fora, não é mesmo? De todos os perigos e de todas as coisas, porque eles acreditam que sabem muitas coisas, estão naquela sede de buscar liberdade, justiça, de coisas que são abstratas, que é normal nessa fase. Bom, a dica é, se você tiver na sua casa algum tio, algum padrinho, madrinha, alguém que o seu filho goste, que seja um adulto de sua confiança, quando você tiver assuntos delicados, importantes para falar para ele, fale você também, mas de preferência peça ajuda para essas pessoas para também te auxiliarem nesse processo, porque eu garanto a vocês que eles escutam muito mais. E não é porque você é um péssimo pai ou porque você é uma péssima mãe, mas sabe aquela história de que santo de casa não faz milagre? Da mesma maneira que os meus filhos não vão me escutar, os seus filhos também não vão escutar. E aí, muitas vezes, nesta hora, é hora da gente ter aí um pessoal de apoio que possam nos auxiliar. Bom, o adolescente padrão, né? Ele ainda tem todos os defeitos dos seus pais. Todos os defeitos que os seus pais um dia conseguiram superar. E quando a gente pensa, né, de o que é normal, o que não é, enfim, como que reação eu devo ter? Olha, gente, de verdade, às vezes a gente tem que cuidar com as reações, porque às vezes a melhor reação que um pai pode ter diante de algumas situações dos filhos é não ter reação. É isso mesmo. Porque muitas vezes a gente fica num falatório que eles acabam não nos escutando. Evitem falas do tipo, nossa, como cresceu, porque as pessoas já vão falar isso.
Mas eles não precisam escutar isso da gente. A gente vai saber, né? E a gente está vendo o quanto estão crescendo, o quanto estão mudando, o quanto as características físicas estão mudando. E a gente só precisa entender e talvez tentar acompanhar esse processo todo, né? O que a gente deve fazer então enquanto pais? Eu tenho noção do que está acontecendo na vida do meu filho? Eu sei quais são as dores deles? Ah, eles estão chateados lá com a amiguinha que não ficou na hora do intervalo e aí você tem tantos problemas na sua vida que você acha isso bobeira. Talvez seja bobeira para você, mas você já pensou que para o seu filho ou sua filha que está nessa construção de personalidade, de quem eu sou, da busca do meu corpo, da busca da minha existência, da minha sexualidade, ter esse espaço de escuta, ser acolhido na dor que ele tem, possa ser algo importante? Então escute, né? Mostre interesse pelo que o seu filho gosta. Ah, ele adora videogame, eu odeio videogame. Mostra interesse. Ah, ela adora roupa disso, mostra interesse. Essa pode ser uma das formas de você conseguir ficar próximo a este filho, a esta filha que está passando nesse período aí de transição, tá? Investigue, perceba quando é que seu filho está triste, o que foi que aconteceu, o que será que alguém já fez por ele para que levasse ele a ter essa tristeza, o que está acontecendo, né? Observe os amigos. Quando puder, traga esses amigos para sua casa, perceba qual é o nível da conversa, né? Preste atenção o que eles contam dos pais, que tipo de situações eles estão se posicionando. É sempre importante conhecer com quem os nossos amigos, os nossos filhos estão se interessando aí também. Mostre que você se orgulha de algo que ele fez. Porque muitas vezes a gente só fica corrigindo. O que é que tem de bom? E aí onde eles acreditam que eles não têm valor nenhum, porque tudo que eles fazem nada tá bom, tudo a gente fica corrigindo, e a gente faz isso mesmo sem perceber, porque a gente tem que corrigir. Mas quando eles fizerem isto aqui, positivo, lembre de reforçar, reconhecer esse processo, tá bom? Incentive as atividades extras culturais, extras classe. Por quê, tá? Quando os adolescentes, diferente da criança, que a gente fica, né, cuidado com muita atividade, blá, 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 nos adolescentes é o contrário. Coloque muita atividade nele, faça eles se encontrarem com grupos de amigos de igreja, de esporte, de dança, seja qual for. Porque quando tem a cabeça ocupada, não ficam procurando coisas erradas, não ficam procurando coisas que não são tão positivas. Então, sim, essas atividades extraculturais, comece a perceber o que seu filho gosta mais. Ah, ele gosta de questões de esporte, então vamos incentivar, né? Tem o grupo lá da igreja, tem o grupo lá dos amigos que vão para tal lugar, artesanato, enfim, seja o que for e qual for. Claro que tem que ser algo que o seu filho goste de fazer e aprenda e que tenha prazer em fazer aquilo, certo? Bom, geralmente, tá? Essa fase, ela antigamente ela encerrava mais cedo. Agora a gente percebe que é uma fase que está se estendendo um pouco mais, está começando um pouco antes. Então, assim, até um tempo atrás era quase meio que raro uma menina, por exemplo, de 8 anos, ter a sua primeira menarca, a sua primeira menstruação. Hoje já não é mais tão raro assim. E ao mesmo tempo que com 20 anos, 20 e poucos anos, as pessoas já estavam super seguindo a vida e não estavam mais na casa dos pais, o que também não é mais o que está acontecendo hoje em dia, e isso tem se estendido de um modo geral. Então, a gente precisa entender que são todos ciclos que vão se passando, são todas situações que vão acontecendo. Então, preste muita atenção. O melhor segredo para a gente educar bem os filhos é estar atento. O que ele gosta, o que ele faz e lembrar. A fase da adolescência é difícil mesmo, mas vai passar. Você não é e não precisa ser o melhor amigo do seu filho. Lembre-se, você precisa ser amigo do seu filho, próximo ao seu filho, conhecer o seu filho. Deixa para o papel de melhor amigo para os amigos dele. Vários amigos, ele pode ter vários durante a vida. Pai e mãe, somente você e o seu parceiro, né? Ou o pai dessa criança, ou a mãe dessa criança, que já não é mais criança, né? Então, lembre-se que a amizade é muito importante, mas o melhor amigo é aquele que a pessoa conta tudo e o melhor amigo é aquele que muitas vezes aprova quase tudo, a maioria das coisas. E não, às vezes como mãe, como pai, a gente precisa orientar e não somente aplaudir, né? É corrigir o que está errado e sim reforçar e reconhecer aquilo que está correto.
Boa sorte nessa caminhada. Não esquece de entrar no canal do YouTube Psicóloga Deise Rosa, segue lá, dá o link, enfim, e siga lá todos os vídeos bacanas aí para vocês e podem deixar outros temas e outras situações que vocês gostariam que eu falasse. Um grande beijo e até o próximo vídeo.